Queridos irmãos, o tema dos irmãos é integridade. E eu quero ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, sentados mesmo como estamos, no capítulo 4, versículo de número 12. 1 Timóteo 4 e 12, esse texto foi o texto que os irmãos têm tomado aqui como base, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Bom, esse texto que nós lemos, ele é um texto que tem como autor o apóstolo São Paulo. E Paulo escreve esse texto mais ou menos do ano 60 até o ano 64. E esse texto, ele é direcionado para o jovem pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. E eu queria hoje falar sobre integridade, tomando como pano de fundo a biografia de Timóteo. Os irmãos sabem muito bem que o Timóteo, ele não é descrito na Bíblia como um herói. Ele é um jovem, ele é um adolescente, muito parecido com todos os adolescentes aqui presentes, mas que mesmo na sua juventude, mesmo na sua tenra idade, resolveu dedicar a sua vida ao Senhor. Eu queria ler com os irmãos Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, porque nestes dois versículos nós temos aí o início da vida de Timóteo, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, faz uma revisita a uma região chamada de região da Galácia, ou região dos Gálatas. Vejam os irmãos, Atos 16, 1 e 2. E chegou Paulo, não está ali, mas deveria ser completado assim, a Derbe e a Listra, na região da Galácia, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Ele era filho de uma mãe judia, que era crente, mas ele era filho também de um pai grego. E depois o versículo 2 diz: do qual, quer dizer, de Timóteo, davam testemunho, bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e também estavam em Icônio. Então, o que nós podemos aprender sobre a biografia de Timóteo a partir desses dois versículos? Nós sabemos que o Timóteo era grego, porque ele tinha um pai grego, e nós sabemos que ele era judeu, porque ele tinha a mãe chamada Eunice e a avó chamada Loide, que eram judias. E o Timóteo, ele, apesar de ser filho de mulheres judias e de um pai grego, ele tinha esta dupla cidadania, esta dupla nacionalidade. Apesar disto, ele nasce numa região, a região da Galácia. Ele nasce na região chamada região licaônica, e lá exatamente numa cidade chamada Listra. É interessante que o apóstolo São Paulo vai falar a respeito da origem do Timóteo, mostrando que ele foi criado num ambiente, não obstante ao seu pai ser grego, ele foi criado num ambiente de fé, num ambiente
cristão. E Paulo louva a Deus pela qualidade, Paulo louva a Deus pelo quilate, Paulo louva a Deus pela qualidade da fé de Timóteo. Leiam comigo, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aqui Paulo fala sobre as origens religiosas de Timóteo, que é filho de um pai grego, filho de mãe judia, nascido na Galácia, da cidade de Listra, que é criado num ambiente de fé. Vejam aí, 2 Timóteo, por gentileza, capítulo 1, versículo de número 5. Paulo diz: recordo-me da sua fé, Timóteo. E ele fala da qualidade da fé de Timóteo. Ele diz: uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua vó, e depois habitou na sua mãe Eunice, e agora habita em você. Paulo diz: eu estou convencido de que essa fé também habita em você. Então o Timóteo, ele é criado num ambiente de fé, num ambiente de louvor, num ambiente de culto, num ambiente de celebração, num ambiente de vida no altar. Ele é criado no berço evangélico, no berço cristão. Ele é criado no ambiente, no reduto cristão. Mas a Bíblia fala que em algum momento, que nós não sabemos exatamente de modo pontual e direto quando ou qual, em algum momento Timóteo, que está vivendo numa ambientação religiosa, em algum momento ele vai tomar uma decisão para servir ao Senhor. É interessante que aqui nós temos uma lição muito importante. Vocês adolescentes que estão aqui, crianças e jovens, eu também, isso dado ao empenho da minha mãe, nós fomos criados numa ambientação de fé, numa ambientação de igreja, numa ambientação de Bíblia, numa ambientação de culto, mas isso não é suficiente para termos uma vida com Deus, porque muita gente é cristianizada, muita gente é catequizada, muita gente é aculturada na fé, mas não toma uma decisão direta e pessoal por Deus. Por isso é importante que você tome essa decisão. Se você ainda não se decidiu por Jesus, se você ainda não levantou a sua mão, não professou publicamente a Jesus, se você ainda não vivenciou essa tomada de decisão, é fundamental que você faça isso. Por quê? Porque em Atos 16 fala que o Timóteo é discípulo de Jesus, porque uma coisa é ele ser filho de Lóide, neto de Lóide, outra coisa é ele ser filho de Eunice, outra coisa é ele ser criado na igreja, mas é algo totalmente diferente ele se tornar discípulo de Jesus. E ele sobe o nível, ele gradua-se na caminhada religiosa e ele se torna um discípulo de Jesus. Você jovem, você adolescente, você irmão, você irmã que ainda não tomou a decisão por Jesus, esta é uma noite propícia, essa é uma noite apropriada para você entregar a sua vida para Jesus. Agora, se Timóteo, ele é chamado de discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus implica em ser batizado em águas, muito provavelmente, nós não sabemos qual foi o momento, nós não temos o registro bíblico do ato em si, mas Timóteo também cumpriu as ordenanças, passando pelo batismo em águas. Por isso, adolescentes, é fundamental que os nobres, em algum momento, na caminhada de vocês, pensem sobre o batismo em águas. Nós não temos uma idade específica para batizar, mas fica uma sugestão sempre
dada a cultura do ministério, dada a cultura das denominações pentecostais, de 12 anos para cima, né? Então, se você tem aí 10, 12 anos, está na hora de você descer as águas batismais por imersão, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Outra coisa, se Timóteo, ele é discípulo de Jesus, então provavelmente ele não só decidiu-se por Jesus, ele não só se batizou, ele também estava em perfeita e em plena comunhão com a igreja, participando da ceia do Senhor. É importante receber essa apoteose de poder aqui, é importante receber essa glória aqui, mas é importante também cumprir essa ordenança. Jesus disse assim, que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso, adolescente, você precisa já ir se preocupando com esta ordenança da ceia do Senhor, participando deste memorial e sendo revestido do poder de Deus. Outra coisa, se o Timóteo é chamado em Atos 16 de discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele se torna um cristão útil e funcional no reino de Deus. Por isso é muito bom que nós cantemos aqui, que celebremos o Senhor, mas mais importante, ou tão importante quanto, é nos tornarmos úteis, nos tornarmos servos dedicados em alguma atividade na igreja. Deus tem alguma atividade para você. Essa força que vocês têm, esse ânimo, esse desejo de trabalhar, precisa ser canalizado para que vocês possam então experimentar a utilidade na obra de Deus e serão com certeza recompensados com chuvas de bênçãos que virão sobre a vida de vocês ao longo da trajetória. Agora, o Timóteo, ele é interessante também, porque ele vai ser vocacionado. O apóstolo São Paulo vai chamá-lo para uma grande obra e para uma grande missão. Paulo vai encontrá-lo na segunda viagem missionária. Na primeira, Paulo ganhou ele para Jesus, e na segunda, Paulo vai chamá-lo para o ministério. Paulo vai chamá-lo para a vocação. E primeiro, ele se torna um mentoriado. Primeiro ele se torna um aprendiz de Paulo. Primeiro ele se torna um pupilo de Paulo. Primeiro ele se torna alguém que anda nos rastros, que palmilha as veredas, as sendas e os caminhos de Paulo. E depois Paulo vai ter a liberdade de utilizá-lo em missões mais profundas e mais concretas. Deixa eu dar uma outra palavra aqui para vocês e para todos nós. É muito importante que vocês elejam os referenciais de vocês. É claro e é verdade que vocês têm aquelas pessoas que vocês olham com admiração no mundo da música, vocês olham para alguns ícones no mundo dos esportes, vocês olham para alguns ícones no mundo empresarial. Talvez dentro da família de vocês, vocês elegeram pessoas também para vocês copiarem, que vocês usam como referência. Mas além e acima de todas estas referências, vocês devem olhar para homens e mulheres de Deus que estão dentro da igreja, que ocupam o púlpito, que ocupam a liderança, para terem nestes homens, nestas mulheres, nesses referenciais, pessoas que vocês também vão ouvir, pessoas que vocês vão copiar e pessoas com as quais vocês vão aprender. É interessante que nós só temos um Josué gigante, porque ele se assenta sobre os ombros de Moisés. Nós só temos indivíduos extremamente capazes, como Salomão, por exemplo, porque ele aprende junto com o Davi.
com o seu pai Davi. Nós só temos Eliseu porque teve Elias, e nós só temos os discípulos porque eles aprenderam com Jesus, e só temos Timóteo porque ele aprendeu com Paulo. Ou seja, é necessário que além e para além e de forma mais importante de vocês elegerem ícones a serem curtidos, seguidos, compartilhados, copiados no mundo da internet, no mundo do futebol, no mundo dos esportes, no mundo artístico, no mundo dos filmes, da televisão, das séries, no mundo social. Vocês também observem, porque aqui existem homens e mulheres de Deus que são capazes de dar a vocês valores que não corresponderão apenas às coisas desse mundo, mas valores que vão desdobrar para a eternidade. Então, que cada adolescente saiba eleger também, e olhar e aprender também com esses irmãos que Deus coloca no seu caminho, estas referências, estes ícones, esses luzeiros, esses paradigmas, que não são às vezes indivíduos que arrastam multidões aos estádios, que não arrastam multidões aos teatros, que não levam multidões e turbas ao cinema, mas são homens e mulheres que têm uma vida dedicada à oração, dedicada à palavra. E se você ouvi-los, se você se aproximar deles, aleluia, os conselhos, as orientações, as palavras não desdobrarão só para essa vida, mas desdobrarão para toda a eternidade, em nome de Jesus. Agora, quando o Timóteo já está mais maduro, o apóstolo São Paulo vai usá-lo, e Paulo vai usá-lo para trabalhar no reino. Ele vai ser enviado para Corinto, em 1 Coríntios 4,17, ele vai ser enviado para Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 3,2, ele vai ser enviado para Éfeso, e vai pastorear a igreja de Éfeso. E Timóteo, ele é um indivíduo íntegro, e essa integridade pode ser percebida na honra que ele dá à sua avó Lóide, à sua mãe Eunice e ao seu pai, que apesar de grego, ele faz questão também de aprender aquilo que o pai pode ensinar. A integridade tem a ver com isso, honrar pai, honrar mãe, porque eu vou dizer uma coisa para os nobres senhores: não adianta pularmos do poder de Deus aqui, recebermos essa apoteose da glória de Deus, vermos esse céu baixinho, como o céu tem baixado aqui, e vai baixar ainda muitas outras vezes. Não adianta se nós não conseguimos ter a disposição de honrar pai, de honrar mãe, de honrar avô, de honrar avó, de honrar família. Não adianta você pular aqui, ser tão útil aqui, ser tão habilidoso aqui, ser tão destro aqui, ter uma destreza única aqui, mas lá na sua casa você não servir, você não ajudar, você não dar a sua contribuição. Isso é uma fé meramente protocolar, é uma fé meramente solene, é uma fé paroquial, um crente exemplar da igreja, mas que não consegue manifestar essa exemplificação de fé na vida. Timóteo não, Timóteo é o indivíduo que é íntegro dentro de casa. Deus vai levantar adolescentes íntegros dentro de casa, adolescentes que honram pai, adolescentes que honram mãe, adolescentes que honram os avós, adolescentes que servem a família, em nome de Jesus. Você é uma lamparina dentro da tua casa, você é um luceiro. Quantos, aleluias, querem colocar a vida à disposição para servir na família? Levante a mão assim, em nome de Jesus. Deus vai dar graça para você. Não adianta palavras bonitas ao pastor, palavras bonitas ao líder da igreja, não adianta palavras bonitas, folclóricas, floreadas, rebuscadas para Deus, mas grosserias com os pais, violência na palavra,
falta de paciência, falta de tolerância. Não adianta. A fé e a glória que Deus derrama aqui precisa refletir lá em casa, nos afazeres domésticos, nas relações domésticas, nas relações familiares. Timóteo é íntegro dentro de casa. Deus está levantando adolescentes com integridade dentro de casa, em nome de Jesus. Agora é interessante que é possível ver a integridade de Timóteo também, não só na sua casa, mas ele tem uma integridade na sociedade. Porque se você observar os versículos que nós lemos do capítulo 16 de Atos, diz que todos davam bom testemunho dele. Não adianta a gente pular num pé só aqui, não adianta a gente chorar, a gente sentir um quebrantamento de Deus aqui, mas ser ríspido com o professor, ser truculento com os colegas da escola, deixar com que palavras torpes tomem a nossa boca ao longo do dia, nas nossas recreações, não termos o temor de Deus e o zelo e a prudência do Senhor. Não, Deus quer jovens e adolescentes que reflitam esta glória na escola, nos relacionamentos, no bairro, e aonde ele passa, todos podem dizer: aí vai alguém que de fato e de verdade tem a chama acesa, e o fogo não apaga, o fogo não apaga. Quantos querem, levante a mão, dar bom testemunho na escola? Levante a mão, levante mais alto, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uracandaramai, aleluia, aleluia. É preciso dar bom testemunho no bairro, na rua, na escola, no cursinho, onde está iniciando a atividade profissional, aonde está fazendo o curso do ensino médio, onde está fazendo, aleluia, a formação junto educacional ou de alfabetização. Ou seja, é importante ter integridade e mostrar essa integridade, essa justiça, essa verdade, aleluias, essa decisão e essa resolução por servir a Deus, não apenas aqui na igreja. Aqui todos parecem crentes, nós parecemos crentes, porque a gente está com roupa de crente, a gente está com Bíblia de crente, a gente não fala nada que crente não fale, a gente está com louvor. Quem olha assim diz assim: é tudo crente, é tudo luz, e está certo, mas não é aqui que refletimos, não é aqui que manifestamos, é na vida da escola, é na vida no bairro, é na vida com os amigos. É ali que a glória de Deus deseja se manifestar na sua vida. Quando eu falo desta questão social, eu também quero me ater um pouquinho à questão do uso das redes sociais. Não adianta nós sermos diligentes com as mãos, levantando as mãos em louvor e adoração aqui, mas não controlarmos os dedos quando vamos teclar. Pelo amor de Deus, que a graça de Deus toque nesse dedo seu aí, nessa mão sua, e que esse dedo seja ungido na hora que você entrar no Instagram, na hora que você entrar no YouTube, no TikTok, na hora que você for consumir algum conteúdo lá do Kawaii. Que Deus unja os seus olhos, que Deus unja o seu dedo, que Deus unja a sua mente, e que ali também você possa manifestar essa integridade, e todos possam dar bom testemunho ao seu respeito, em nome de Jesus. Oh glória! Agora é claro que muita gente se diz incapaz de ser íntegro na sociedade. Muita gente diz que não é capaz de reproduzir
e se torna autocomiserado, se torna o indivíduo que diminui a sua própria dignidade, a sua própria honra, diminuindo a sua autoestima. Eu quero dizer para ti que o Timóteo não sofria de autocomiseração. O Timóteo, ele era um indivíduo que enfrentava lutas. Diga comigo, Timóteo era íntegro, apesar das lutas. Ele enfrentava lutas, por exemplo, ele enfrentava a enfermidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 23, por gentileza, se puder colocar aí, é aquele texto que o apóstolo Paulo vai falar da doença, de uma doença crônica que o Timóteo tinha. Ele diz: não beba somente água, mas tome também um pouco de vinho, aqui, não para que ele se embebede, não, mas por causa do seu estômago. E olha o que Paulo termina dizendo: e por causa das suas muitas e frequentes o quê? Enfermidades. Olha, tem gente que dá desculpa para não ser íntegro, mas o Timóteo, ele não se escondia atrás da enfermidade. Ele dizia: sofrendo ou não sofrendo, eu vou viver para a glória de Deus. Aleluia! Tendo uma vida limitada ou não, eu vou viver para a glória e para louvor do Senhor. O Timóteo tinha limitações físicas. Diga comigo, o Timóteo tinha limitações físicas. Ele tinha uma doença no seu estômago, e era uma doença crônica, ou seja, uma enfermidade que ela se arrastava por muito tempo, e era uma doença somatizadora. Por quê? Porque Paulo fala ali que eram frequentes e muitas. Ele não usa a expressão sua frequente enfermidade, ele usa no plural, suas frequentes enfermidades. Quer dizer, o Timóteo era todo doente, ele tinha limitações físicas, mas isso não o impedia de servir ao Senhor. Não arrume desculpa. Não arrume desculpa. Fala para essa pessoa: não dê desculpa. Aleluia. Não dê desculpa. Deus quer te usar, mesmo e apesar das suas limitações, mesmo e apesar das suas fraquezas, a glória de Deus quer repousar sobre você. Agora, o Timóteo, ele também tem limitações na personalidade. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Por gentileza, coloque aí para que leiamos, e já estamos indo para a conclusão. 2 Timóteo 1,17. Paulo vai dizer: pois Timóteo, 2 Timóteo 1,7, você colocou? 2 Timóteo 1,7, perdão. Vamos lá, está 1,17. Aí, pois Deus não nos deu o que está escrito ali? Um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Paulo está incentivando Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, você é tímido. Timóteo, você é pacato. Timóteo, você é calado. Timóteo, você é um indivíduo que entra calado e sai mudo, entra mudo e sai calado. Aí o Timóteo, ele é um indivíduo meio que se esconde, um indivíduo que meu pai diria assim, um bicho do mato. Meu pai diria assim, é um toucinho no saco. Meu pai diria, é um indivíduo que não gosta de se mostrar. O Timóteo era assim. Isso tinha a ver com a sua personalidade, uma personalidade mais tímida, uma personalidade mais acanhada, uma personalidade mais recolhida. Ele não era muito expansivo, ele não era muito sanguíneo, ele não falava muito, ele não bradava muito, mas ele não deixou a sua personalidade ou a sua marca, ou uma marca da sua personalidade ser um impedimento para ele manter a sua integridade. Não, senhores, não importa se você é expansivo, é espalhafatoso, você grita, você ocupa mais espaço do que deve, ou se você é recatado, você é tímido, você é calado, não interessa, a nossa personalidade não pode nos impedir de viver uma vida de integridade e para a glória de Deus.
Ora candaramai, alabachurabai. Eu olho para essa pessoa que está aí do seu lado. Eu sei que você está vendo aí alguém, e talvez você esteja diante de um irmão que é mais expansivo, ele é mais espaçoso, ele é mais folgadão. Mas talvez você esteja diante de alguém que é todo recatado, todo fechado. Diga para ele: Deus não quer que você invente desculpas. Deus não quer que você invente desculpas. A glória de Deus deseja repousar sobre você, e Deus quer que você seja íntegro na presença de Deus. Eu não consigo ser assim, esse é meu jeito. Isso é conversa. Você não consegue ser assim porque você não decidiu ser como deve ser. Porque o Timóteo tinha limitações físicas, tinha limitações na personalidade, ele tinha limitações em relação à sua percepção quanto aos seus valores vocacionais. O Timóteo, ele tinha dúvidas quanto à sua vocação. É por isso que Paulo algumas vezes vai dizer para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo vai falar isso algumas vezes para ele. É como se o Timóteo sempre se escondesse, é como se o Timóteo sempre chegasse atrasado e saísse antes, para não aparecer, para não fazer, para não incomodar. Mas aí Paulo diz: desperta Timóteo, porque você, aleluia, é alvo da glória de Deus, da graça de Deus, e vai ser luzeiro nessa terra. Eu quero deixar essa palavra aqui em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração de adolescentes íntegros, que brilhem, que iluminem e que incendeiem, aleluia, esse Brasil aonde passar. Quantos aceitam esse chamado? Levante a mão em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Timóteo é íntegro, e aqui está uma provocação, um chamado, uma convocação: sejamos íntegros também. É claro que quando pensamos na integridade, para mantê-la, nós enfrentamos alguns desafios. Diga comigo: há conspirações. Diga: há conspirações. Existem conspirações contra a sua integridade, a sua pureza, a sua justiça, a sua santidade. Assim, mas o Senhor, aleluia, Ele vai te dar graça para que você vença todos os desafios. Eu separei aqui alguns desafios contemporâneos. O primeiro deles, a cultura do cancelamento e também o medo de ser julgado. Vocês adolescentes têm muito medo de ser cancelados e tem muito medo de ser julgado. Eu me lembro que eu levava o Dudu na escola e ele tinha o maior prazer de ir comigo com as mãos dadas assim, enquanto criança. Quando ele atingiu mais ou menos 11 anos, 10 anos, que aí eu deixava o carro longe, a gente descia e eu pegava na mão dele, ele largava a minha mão, e eu ia pegando na mão dele, ele largava a minha mão, ele não queria. Quando era criança, eu esperava na porta da escola, ou a mãe, ele vinha e dava um abraço na porta da escola. Quando virou adolescente, eu abraçava, estendia os braços assim, ele fechava a cara e passava com aquele olhar dizendo: quem é esse louco que está aí? E passava de lado. É esse temor de não ser, é o temor para não ser cancelado, é o temor do julgamento. E aí, isso às vezes para se adequar, isso às vezes para se harmonizar, isso às vezes para se conformar, para se ambientar, acaba abrindo mão de alguns valores, de algumas práticas e de algumas culturas. Alguém disse assim: eu não vou orar na rua,
Por que você não vai orar lá na rua, por exemplo, quando você for comer no restaurante? Porque todo mundo vai ficar olhando. Então, se for em casa, ele ora igual Elias orando lá no Monte Carmelo. Mas se for para orar no restaurante, ele acha ridículo, ele acha horrível. Eu quero dizer para você que isto luta contra a sua integridade, mas do mesmo jeito, com a mesma efusão, com a mesma entrega que você tem orado a Deus aqui, ore aonde você estiver, e ao invés de você atrair olhares de crítica, de julgamento e de cancelamento, saiba, ao longo do tempo, as pessoas vão te respeitar como voz profética naquele lugar. Pode ser que elas zombem um pouco, pode ser que elas chamem vocês de o Bíblia, o crente, o cristão, né? Mas não importa, ao longo do tempo, elas te procurarão como voz e boca de Deus naquele lugar. A cultura do cancelamento conspira contra a nossa dignidade e contra a nossa integridade. Segundo, os conteúdos digitais que temos acesso através das nossas redes sociais. Tomem cuidado, em nome de Jesus, com os conteúdos digitais. A Bíblia diz assim: fuja da aparência do mal. A Bíblia diz assim: não coloque os seus olhos naquilo que desagrada a Deus. Eu sei que os seus pais não conseguem te vigiar o tempo todo. Você é senhor de si mesmo. Quando você pega o seu celular, coloca a sua senha e vai fazer as suas navegações, ninguém, humanamente falando, está lá. Mas o Espírito de Deus, que foi cantado aqui, que foi clamado aqui, que foi celebrado aqui e que está nos visitando aqui, o Espírito de Deus estará lá. O Espírito de Deus estará lá. Fala para o seu irmão aí: o Espírito de Deus acompanha os seus olhos, acompanha o movimento dos seus olhos, mais do que os algoritmos, porque vocês sabem muito bem que os algoritmos, eles vão acompanhando, certo? O movimento dos nossos olhos, e eles sabem no que os nossos olhos se concentram. Mais do que os algoritmos, o Espírito Santo acompanha o movimento dos seus olhos, o movimento das suas mãos. Deus unge os seus olhos com o colírio do céu. Imponha para si mesmo limite, 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 em nome de Jesus. Agora tem outra coisa que conspira contra a nossa integridade: as manipulações das redes sociais. As redes sociais, elas acabam com a nossa vida espiritual em muitos aspectos. Por quê? Primeiro, porque a gente dedica tempo às redes sociais. Nós dedicamos muito tempo. Quanto tempo você dedica de acesso às redes sociais por dia? Quanto tempo você gasta no Face? Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo você gasta no Kawaii? Quanto tempo você gasta lá no X? Quanto tempo você gasta assistindo filme ou vídeo no YouTube? Quanto tempo? E aí esse tempo, ele é desperdiçado. Ah, pastor, mas eu estou tendo prazer ali. Tem mesmo, porque aquilo é feito, é estruturado para liberar as enzimas do prazer. É por isso que você sente satisfação. É satisfatório ficar lá horas assistindo e vendo. Primeiro, porque os algoritmos só entregam para você aquilo que eles sabem que você gosta de consumir. Por exemplo, se você gosta de futebol, só vai entregar cenas de futebol. Se você gosta de moda, só vai entregar cenas de moda.
fala. Então o algoritmo, ele te lê, ele te compreende, ele entrega o que você quer. E quando ele te entrega, a cada reels, a cada vídeo, a cada story, a cada navegada, a cada giro, tem ali liberação de enzimas de prazer, noradrenalina, dopamina, serotonina e tantas outras enzimas de prazer e de satisfação. Eu li uma pesquisa esses dias, pastores e irmãos, aqui, uma pesquisa muito interessante, diz que os maridos, muitos deles estão pegando o celular na hora de dormir, virando para o canto e assistindo reels, ao invés de dar uma conversada com as esposas, e isso tem destruído muitos casamentos. Oh meu Deus, se atrapalha o relacionamento com a esposa, quanto mais o relacionamento espiritual. Pelo amor de Deus, Deus quer uma geração que saiba usar as coisas com equilíbrio. As redes sociais devem ser para a glória de Deus, os conteúdos devem ser também para a glória de Deus. Por exemplo, você fica lá na Netflix, gabaritando a Netflix, maratonando, aí você diz, não, mas é só esse episódio, não, agora é só esse, é só essa série, é só esse vídeo, é só esse. E tem gente, pastor Fábio, que é tão esperta, que quando não tem Netflix em casa, acaba arrumando uma senha da família, ou uma senha dos amigos. E quando o amigo está assistindo lá na casa do amigo que paga, porque quem paga tem o direito de assistir, é claro, né? Aí o indivíduo quer assistir aqui usando a senha do outro, liga para o outro dizendo, tem como desligar um dos aparelhos aí, porque caiu aqui na minha casa. Ora, o Salmo 42 ele diz, assim como os cervos bramam pela água, a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Não é que você não deve de vez em quando assistir, não é que você não deve ver. A igreja, graças a Deus, ela já superou esse tabu e essa limitação, e hoje a gente não tem televisão só em casa, nós temos televisão na própria igreja. Então tudo bem. Agora eu te pergunto, quando você vai alimentar a tua alma? Quando você vai transferir essa atmosfera daqui lá para a tua casa, lá para o lugar em que você está comumente? Eu fico olhando, eu tenho 2 filhos jovens, e eu fico olhando a playlist do Spotify, e a playlist do Spotify, eu olho assim, eu digo, bom, vamos ver o que tem aí. Aí tem lá, né, um Marcos Almeida, a Raiz, tem ali uma turma boa. Aí eu digo, maravilhoso, mas daqui a pouco surge lá um Tim Maia. Falei, olha, mas será que te deu motivos? Né? Será que esperou a semana inteira? Será? Não tem problema você ter lá alguma coisa. Se você tem, seu pai permite, sua mãe, você é fiscal de si mesmo. Na educação agora trabalhamos com a tese do protagonismo do aluno, não é assim? O aluno não é o protagonista? O aluno é protagonista de tudo. Está tudo bem, você é protagonista da sua própria história, está tudo certo. Agora eu te pergunto, quando que você vai saciar a sua alma? Quando que você vai permitir que alimentos do céu venham para você? Porque é tudo bem ouvir um Raul Seixas. Tem um adolescente lá na minha igreja, chama Raul. Aí toda vez que eu chego perto dele eu falo, toca Raul. Aí, mas é tocar sim, Pai do Senhor, né? Não é tocar Raul. Quando que você vai alimentar a sua alma? Diga comigo, a minha alma tem sede. Aleluia, e só Deus pode saciar essa sede. Só Deus, só Deus e só Deus. Outra oposição e conspiração contra a integridade são as más companhias. Amigos que incentivam comportamentos de risco,
amigos que incentivam desonestidade, amigos que incentivam desrespeito, amigos que ajudam a desviar do caminho da justiça e da pureza. Tem um ditado antigo que a minha mãe me ensinou, eu acho que a sua mãe deve ter falado para você: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é o capítulo 13, versículo 2 de Patrocínio, segunda Patrocínio, mas na Bíblia, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. O apóstolo São Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15: as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você me pergunta: pastor, mas como é que eu faço para me integrar sem me secularizar? Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa, em primeiro lugar, encontrar nos seus ambientes sociais aqueles que professam a sua fé. Porque não venha me dizer, de um adolescente veio com essa história lá, eu era conselheiro de adolescente, aí eu chamei, porque a mãe falou, tá dando muito problema, chamei para conversar como pastor dos adolescentes. Aí ele pegou e falou: não, pastor, sabe o que é? Lá na minha escola não tem crente. Aí eu falei assim: espera aí, quantos alunos tem lá? 1.200 alunos. No universo de 1.200 alunos, você vem com essa história, esse papinho de que não tem crente lá? Eu vou lá na sua escola, e nós vamos encontrar uns crentes lá na hora do recreio, na hora do intervalo eu vou falar: quem confessa Jesus aqui? Você vai ver que tem um monte lá. Se aproxime daqueles que professam a mesma fé que você. Segundo, pastor, mas eu também preciso me relacionar com aqueles que não professam a fé. Sim, então fortaleça as suas convicções. Diga comigo: convicção. Você precisa ter convicção. Vocês sabiam que eu morei alguns anos aqui no Ariston, na rua Rua Tariri, eu acho que é isso, Itariri. Eu morei na rua Itariri, casa da minha irmã Raquel, e eu estudava no Sardinha. Era a escola o Sardinha? É o Sardinha, não é? Não é o nome dela normalmente, sabe não? Não. Mas como que é o nome? Tem um nome? O nome não lembro? Tá, é o Sardinha, não é? E eu me lembro que várias vezes a gente na escola, os meninos traziam droga, alguma coisa, e me chamavam lá para o fundo, e várias vezes colocavam a carreirinha e diziam assim: vamos lá, Henrique. Eu dizia assim: olha, vocês querem usar aí, o problema é de vocês, usem aí, eu não vou usar. Isso me impediu de estar com eles em alguns momentos educacionais, jogar bola. Não, eu brinquei muita bola nesse CSU, quando eu aguentava. Hoje eu estou mais sendo confundido com a bola do que jogando bola, mas quando eu era jogador de bola e não confundido com a bola, eu jogava bola nesse CSU aí, não é? Joguei várias vezes, e sempre tive todo tipo de amigo. Diga comigo: convicção. Deus quer que você tenha convicção. Você é luz, você é sal, você é íntegro, você é santo. Deus vai te dar graça para você vencer essas oposições. Agora, para finalizarmos, como é que a gente mantém a nossa integridade? Como é que nós mantemos a nossa firmeza no Senhor? Em primeiro lugar, nos aproximando da Bíblia Sagrada. O apóstolo São Paulo, ele fala que a palavra de Deus esteve em Timóteo desde a mais tenra idade. Ele diz: a palavra de Deus esteve em você desde a mais tenra idade. Muito novinho você pode começar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a conhecer os personagens. Você pode muito cedo, muito jovem, na sua tenra idade, buscar a Deus na sua palavra.
Olha o que Paulo vai dizer, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 3 e 15, por gentileza, abra aí, 2 Timóteo 3 e 15, vamos lá no 3, lermos juntos, 1, 2, 3, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras e sabe que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Desde criança você conhece as sagradas escrituras. Levanta a Bíblia aí quem trouxe. Agora quem não trouxe, levanta o celular, faz assim, ó, Uracandaramai, Lamachurabai, e diga comigo: quanto mais próximo da palavra, mais íntegro eu me torno. Quanto mais próximo da Bíblia, mais íntegro eu me torno. Esse negócio de conhecer a Bíblia é para pastor. Que conversa é essa? Desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas escrituras. Deus vai derramar sabedoria bíblica. Deus vai derramar sabedoria na palavra. A cantora, quando estava cantando aqui, falou: Deus vai mexer no seu intelecto. Eu quero endossar: Deus vai derramar sabedoria, entendimento na palavra. Uracandoremachurabai, Uracandaramai, Uramanacandaramai. Jovens mestres, jovens mestres, velhos mestres, sim, mas jovens mestres. Com quantos anos Jesus estava discutindo com os doutores? Com 12 anos, jovens mestres. Com quantos anos Josias começou a reinar? 8, jovens mestres. Com quantos anos Samuel foi chamado? 13 no máximo, jovens mestres. Com quantos anos José saiu da casa do seu pai e passou por toda a história? 17 anos. Davi também. Timóteo, jovem, você também, jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre, jovem mestre. Deus vai abrir a tua mente, Deus vai abrir a tua mente. Uracandaramana Shurabai. Como é que a gente mantém a integridade? Com a palavra. Segundo, como é que mantemos a integridade? Com uma vida de oração. A nossa linha direta com o céu é através da oração. É na oração que fortalecemos a nossa fé, recebemos sabedoria, recebemos discernimento, recebemos força e poder de Deus para resistir às tentações. É através da oração que mantemos o nosso coração puro. É através da oração que nós, aleluias, aleluias, somos renovados por Deus e somos fortalecidos para não termos embotada e nem manchada a nossa integridade. Deus quer ver você orando. Deus quer ver você orando. E Deus quer ver você orando. 1 Tessalonicenses 5,17. Coloque aí por gentileza, nós já estamos indo para a finalização. 1 Tessalonicenses 5,17. Por gentileza. No 3, 1, 2, 3. Orem constantemente. Vamos de novo? 1, 2, 3. Orem constantemente. Na versão que a gente é mais acostumado, orai sem cessar. Boca no pó, aleluia. Joelho dobrado, coração quebrantado, mente ligada no céu, em todo o tempo. Você vai dormir, faz a sua oração. Acorda de manhã, faz a oração. Vai comer, faz a oração. Eu estou aqui na padaria central, na Laville. Não interessa, meu amigo, não interessa. Quem não gostar, por favor, dá uma olhadinha para o lado. Eu vou orar agora. Agora você não vai orar, né? Senhor, queima esse pão de queijo, Senhor. Aí vou trazer uma camisa de força para você. Agora você pode, de forma discreta, orar, porque Deus ouve mesmo quando não tem palavra. Deus ouve mesmo quando tem sussurros. Deus ouve. Ore, ore e ore. Deus pode fazer
uma grande revolução na tua casa através da sua oração. Congregar, terceiro lugar. Como é que a gente mantém a nossa integridade? Congregando, vindo para a igreja. Faz da igreja a sua segunda casa. Vem para a igreja. É a comunhão com a igreja que nos torna parte do corpo. A igreja se torna um refúgio para nós, nosso ambiente de crescimento e apoio mútuo. Em comunidade somos exortados, encorajados e protegidos. E aí, quando estamos na igreja, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Eu queria ler com todos vocês, adolescentes, Hebreus 10, 25. Aqui estão jovens mestres. Olha o que diz esse texto. É um texto um pouco mais longo, mas vocês são inteligentíssimos. Se vocês estudam Newton, vocês não têm aqui facilidade para entender a Bíblia? Com certeza tem. Olha o texto que diz no 3, 1, 2, 3. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem Deus se aproximar ou aproximar de Deus. Fala para o seu irmão: eu quero te ver aqui na igreja. Nem que você venha para dormir aqui, mas vem para cá. Tem irmão que fala assim: ah, pastor, chego lá na igreja, eu sinto vontade de dormir. E daí? Aí eu não vou. Você não sente vontade de dormir no metrô? E você não pega o metrô? Você não sente vontade de dormir no ônibus? E não pega? Eu sinto vontade de dormir na igreja. Vem aqui. O pastor Fábio pregando aqui, o pastor Marcos pregando. Você vai aprendendo por osmose. Às vezes quando você sonhar, vamos supor, o pastor está pregando sobre a travessia no Rio Jordão. Você está dormindo, mas a palavra começa a entrar no seu ouvido. E daqui a pouco vai tomando a tua mente. Você se vê lá no Jordão. Só que o sono vai derrubando você. Quando você cair, você molha o rosto nas águas do Jordão. Você acorda, o pastor faz uma pergunta, você fala assim: olha, a água do Jordão é assim, assim, assim. Aí ele diz: tá vendo, irmãos? Ah, pastor, esse período está frio. Traz o seu edredom e vem para a igreja. Aqui o Senhor ordena a bênção, a graça e a misericórdia dele. Aqui o Senhor te protege. Aqui o Senhor fala com você. Aqui o Senhor te renova. Vem para a igreja, em nome de Jesus, vem para a igreja. Fala para essa pessoa aí: vem para a igreja, vem para a igreja. Para a igreja, rapaz. Oh glória, oh glória. Vem para a igreja. Deus vai operar coisas grandiosas na sua vida aqui na igreja. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que nós mantemos a nossa integridade? Aleluia. Se engajando na obra do Senhor e fazendo alguma coisa. Jovens, Deus deseja que vocês produzam no reino dele. Estenda a mão assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria que os pastores estendessem as mãos para as mãos desses jovens. Pai, nós pregamos aqui a tua palavra, e esses jovens desejam, Senhor, servir ao teu reino. Coloca nessa mão estendida agora, Pai, um dom. Coloca agora um talento. Coloca agora uma habilidade. E faz esses jovens, Senhor, despertarem esse dom que o Senhor tem dado a eles. Se é o dom da pregação e a habilidade de pregar, desperta. Se é o dom do louvor, desperta. Se é da administração, desperta. Ah, meu Deus, se é na vida secular, no sentido de ser na engenharia, no exercício da advocacia, no exercício da medicina, no exercício da administração, no exercício, Senhor, da construção civil, eu não sei, mas coloca dons, Pai, sobre as mãos desses jovens, e aonde eles tocarem as suas mãos, que eles vejam a prosperidade do Senhor, e que tudo que estas mãos produzirem, seja para serviço, e para louvor e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém.